Quando João Batista estava pregando, ele dizia assim, ele dizia que ele batizava com água, que tinha alguém que iria batizar com o Espírito e com fogo. Em outro momento ele disse, no meio de vós está aquele que vós não, lembra disso? Não? No meio de vós está aquele que vós não conheceis. Hoje eu poderia dizer para nós, a partir de mim, para todos nós, dentro de cada um de nós, existe alguém que não conhecemos. Quem é? É o Espírito Santo de Deus. Nós vivemos o tempo do Pai que fez a criação, o tempo do Espírito que foi o tempo de Jesus que foi a encarnação, e agora nós estamos no tempo do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado em nossos corações, está escrito isso na carta de Romanos, capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus foi derramado no coração de cada um de nós, pelo Espírito Santo de Deus. Ele derramou. Quando que isso aconteceu? Alguém fala assim, não recebeu o Espírito Santo. Não recebeu. É que a gente entulhou ele. No batismo. No seu batismo, você recebeu o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que é derramado no nosso coração, é a lei nova que Deus veio colocar. E isso é uma profecia que se cumpre lá em Jeremias. Ele fala isso em Jeremias e fala isso em Ezequiel. Então, se alguém de vocês estiver com a palavra de Deus e quiser abrir em Jeremias capítulo 31, ele fala assim, lá no versículo 33, ele fala, porque esta é a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, oráculo de Yahvé. Porei minha lei no fundo do seu ser e a escreverei em seu coração. Então serei seu Deus e eles serão meu povo. Eu a escreverei em seu coração. Aonde vocês lembram que na palavra de Deus, Deus escreveu? Onde que foi? Antes do nosso coração. Lembram? Nos 10 mandamentos. Lembra quando ele estava com Moisés? E fala, o dedo de Deus escreveu. O dedo de Deus é um dos nomes do Espírito Santo. É porque existem 11 símbolos do Espírito Santo. Ele já falou do dedo. Então o dedo que escreveu nas tábuas de pedra é o mesmo que escreveu no nosso coração. Lá em Ezequiel, cadê aquele Ezequiel? Claro que ele não está aqui, né, gente? Lógico. Em Ezequiel, acho que o capítulo está aqui, o capítulo. Ele vai falar que ele vai tirar o nosso coração de pedra e vai nos dar um coração. Olha, ele diz assim, está no Ezequiel 36, versículo 26, ele fala assim, dar-vos-ei um coração novo, porei no vosso íntimo espírito novo, tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Essa transformação é feita pelo Espírito Santo em nós. Porei no vosso íntimo o meu espírito e farei com que andes de acordo com os meus estatutos e guardeis as minhas normas e as pratiqueis. Então, na verdade, o Espírito Santo nos é dado, é derramado no nosso coração, o amor de Deus, para que o homem velho morra e nasça um novo homem. Baseado em qual lei? Qual é a lei? Qual é a lei de Deus que a gente tem que cumprir? Vocês não sabem? Vou sentar aqui agora e chorar profundamente. Qual é a lei que a gente tem que cumprir? Qual é a lei? É o amor. Deus, não, está certo nos mandamentos, que os mandamentos concluem no amor, porque amar a Deus, acima de tudo. E se você aprendeu a amar a Deus,
Você vai amar a Ele acima de todas as coisas, não vai colocar o nome dEle em vão, o santo nome, e amar o irmão. Se você ama o irmão, você não mata, você não rouba, você não pratica adultério, você não vai caluniar, você vai honrar seu pai e sua mãe. Tudo é baseado somente no amor. Porque se você amar alguém, se você aprender a amar, nós não vamos fazer mais nada de errado. Então, qual é a lei que passa a governar em nós? É do amor. E isso é tão interessante para que a gente possa entender como é que está a nossa caminhada com o Espírito. Porque a gente recebe o Espírito Santo de Deus, fomos selados, né, gente? O selo é outro nome do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, a gente ser selado por Deus. Nós pertencemos a Ele. Vocês prestaram atenção na primeira carta de hoje, na missa? O que falava na missa hoje? Primeira leitura da carta de Coríntios, São Paulo aos Coríntios. Escutou isso hoje aqui? Ele fala assim, no versículo 22, foi Ele que nos marcou com o seu selo. Isso é escandaloso. Em Apocalipse está escrito que os marcados com o selo, a besta não terá alcance. Isso é extraordinário. Nós temos uma pertença, está marcado na nossa testa. Quem pertencemos? Ao Pai. Eu tenho um Pai, vocês têm? Então fala, e Ele nos adiantou como sinal o Espírito Santo que foi derramado em nossos corações. Então o que eu passo? Por que eu passo a ter uma vida nova? Porque se o Espírito Santo me foi dado e isso foi entregue, existe essa sermos pertencentes a Deus, mas nós temos uma transformação para acontecer do ponto de vista do nosso caráter, da nossa forma de agir, que isso não dura num instante. Isso é a nossa vida. Compreendem? É a nossa vida, porque a nossa conversão é lenta, porque nós somos lentos, né? Então até a gente converter é uma vida, é um processo de uma vida, de deixar o Espírito Santo atuar em mim, me dar um coração novo e falar, a partir de agora você vai viver sobre a regra do amor. Nós vamos deixar morrer um homem novo e passar a viver sobre uma outra regra, uma outra lei, que é a lei do amor. Amar a Deus. Então eu saio, eu deixo de ser o centro. E quem é o centro da minha vida? Isso. Eu tenho que viver para Ele. Vocês param e pensam, como é que nós estamos caminhando? Se hoje, até esse momento que você está aqui, tudo que você fez foi pensando se o agradaria, se era para fazer a vontade dEle, se Ele estava de acordo com o que vocês fizeram, ou vocês só pararam agora? Está vendo como é que muda? Muda completamente tudo, porque eu já levanto de manhã e eu levanto aquilo que está escrito em Benedictus, para amar e servir a Ele em santidade e justiça em todos os momentos da minha vida, sabendo que eu caminho sob o olhar de Deus, não para punir, para me amar, para me conduzir, para me guardar. Compreende a diferença? Eu ando bem acompanhado, é diferente. Eu ando na presença do meu Pai. E é tão interessante que a gente tem que parar de fazer as coisas no automático. Então nós somos a carta timbrada de Deus, nós somos a carta selada de Deus. Então se nós somos a carta selada de Deus, se Ele selou a vida de cada um de nós, é para que o mundo possa ler a sua vida e nela acreditar em Deus. Compreender a responsabilidade que nós carregamos? As pessoas têm que ler a sua vida e falar, essa pessoa tem uma pertença diferente da minha. Qual é? É Ele. Porque o que tem que governar em nós? Por onde passarmos, nós temos que deixar o quê? O que São Paulo falou? Nós temos que deixar o bom odor de Cristo, o perfume de Cristo. O perfume de Cristo é outro nome do Espírito Santo. Vocês lembram quais outros nomes do Espírito Santo? Que Ele é lembrado? Símbolos que Ele é lembrado. Da água. O Espírito Santo, quando a gente é batizado, né, na água, para quê? Para nos lavar, para nos purificar. Lembra do templo lá de Ezequiel, que sai a água que vai jorrar? Do coração de Jesus nos sai a água, que é o símbolo do Espírito Santo para nós, para nos lavar, para nos transformar. Esse é um símbolo. Qual outro? Fogo. Onde você lembra do fogo? Na sarça ardente, lembra? Aquele fogo que queimava, mas não consumia. Por que isso? Porque Deus nos consome mesmo, Ele nos purifica. É o fogo que nos purifica, sem nos queimar.
É o fogo. Jesus fala: eu vim trazer fogo à terra. Como é que eu gostaria que já estivesse queimando? Eu queria que já tivesse pegado fogo nesse mundo. É o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo, ele te dá uma disposição para servir a Deus que só Ele te dá. Ele te dá uma alegria. O Espírito Santo, o símbolo do Espírito Santo em nós, a marca dele, a assinatura é uma alegria, porque você passa a viver numa disposição de fazer a vontade de Deus acima de qualquer coisa. Tudo que você quer fazer na vida a partir do Espírito é fazer a vontade do seu Pai. Então tudo que você vai fazer, você vai perguntar ao Espírito: é para cá ou é para lá? Essa é a intimidade. Você vai viver com o olho voltado para Ele. Você acorda de manhã e fala: estou de pé, obrigado, a seu dispor. Quando a gente passa a rezar o Espírito Santo, você tem essa consciência. Quando você reza: seja feita a vossa vontade, a gente deveria se inclinar. Fala: seja feita a vossa vontade. E aí quando a gente reza o Pai Nosso de manhã, a sua vida é uma, mas o Pai Nosso, depois do Pai Nosso você não falou: seja feita a vossa vontade, então é para ser cumprido também. Aí você fala: mas por que me aconteceu? Gil, você não falou seja feita a vossa vontade? A gente não presta atenção, a gente faz tudo no automático. Então não é fácil, porque dentro de nós convive o homem novo e o homem velho. Eu quero caminhar, então a gente reza um período, passa a ter uma vida de verdade, que eu estou atento aos mandamentos do Senhor. Eu quero viver ali, atento a tudo. Isso pode agradá-lo, isso pode desagradá-lo. Eu passo a ter de verdade uma vida cristã. Eu passo a querer viver de verdade, é viver esse mistério cristão. Eu quero sair da devoção e de fora só, a devoção exterior. Eu quero mais do que ir à missa, eu quero mais do que rezar o terço, eu quero mais do que ler a novena, eu quero mais do que ler a palavra. Eu quero participar desse mistério. Compreende? E o dia que vocês quiserem participar disso, isso é uma jornada única. Mas nós temos que querer. Deus nunca vai te obrigar. Nunca. Então quando a gente passa a tomar consciência, o que vai mudar em nós é isso. Eu vou tomando consciência de que dentro de mim ainda habita o homem velho. Então os mandamentos vão me ajudando. Fala: olha, isso aqui eu já cumpro, isso aqui eu não cumpro. Eu ainda tenho pecados em mim, ainda estou na concupiscência. Eu preciso tirar isso de mim, para que somente o Espírito Santo possa morar, para que Ele possa me levar aonde Ele quiser. Porque eu tenho que soltar as amarras, para que o Espírito Santo me faça voar. Mas enquanto eu estiver preso em algumas coisas, às vezes a gente tem uns pecadinhos de estimação. Fala: depois, né? Depois, né? Mas é tão interessante que o dia que vocês passarem a viver para Ele, é tão interessante que vocês conseguem descartar o pecado com muita tranquilidade. Mas é com muita tranquilidade. Você olha para aquilo, pensa em Jesus, fala: mas é só isso? Ah, Jesus vale muito mais. A gente passa, as coisas passam a ter uma outra graduação de valor, a partir do momento que você passa a conviver com aquele que é o amor incondicional. Então pensem nisso. Mas o amor não foi derramado no meu coração. Foi. Então o Espírito Santo precisa quebrar em nós algumas barreiras, precisa nos ajudar a viver para Deus, deixar de viver para nós mesmos. Falar: gente, se eu creio naquele que me amou, que me criou e que me quer eternamente com Ele, por que eu não me entrego? Por que de verdade eu não vivo esse mistério maravilhoso? Por que de verdade eu não me solto nele e falo: Senhor, o Senhor me criou para passar um período aqui e voltar para casa. Não me deixa passar o largo da vida, não. Me ajuda a cumprir tudo que eu vim fazer. E o tempo é curto demais. Mas é curto demais. Me ajuda a fazer o que eu vim fazer rápido. Me ajuda a cumprir. Não precisa perguntar o que eu quero. Vamos embora, faz o que o Senhor quiser e está tudo certo. Me ajuda. Mas se a gente não pedir, não ganharemos isso. Para de ficar preocupado com o que você quer que aconteça na sua vida. Deus te conhece. Ele sabe o que você quer. E se aquilo que você deseja for bom para a sua vida, Ele vai te negar? Sim ou não? Estou convencido disso ou não? Ele jamais vai negar algo que vai fazer bem para você. Jamais. Jamais. E Ele é um que conhece os detalhes daquilo que você sonhou e que você nem sabia. Mas Ele sabe. Mas nós temos que confiar nisso. Como é que eu vou confiar nesse amor? Já falei com vocês. O amor dele já foi derramado. Como é que vocês vão confiar? À medida que vocês se permitirem ser quebrados pelo Espírito Santo, ser convencidos, que quem nos convence de tudo é Ele. À medida que você começar a ter as intuições e segui-la, falar: será que eu estou doida? Não, pode fazer. Não. Porque tal que a gente acha que está doido, mas não está não. É bem respaldado. Então não ter medo.
A gente carrega muito medo. Não ter medo, ter essa confiança incondicional. Já pensaram na confiança que Maria teve quando o anjo foi até lá? Ela sabia que a vida dela ia mudar. Ela não tinha dimensão do quanto. Mas você quer viver uma aventura com Deus? Ele quer que você seja mãe do filho dele, não é que é? Sim, pode ir. Vamos embora. Como é que a gente, será que a gente falaria assim? Eu acho que não. A gente tem tanto medo, ia querer tanta segurança, ia querer uma carta registrada, ia querer tanto, não é, tanta coisa, tanta garantia. Que garantia teve? Nem um papel assinado, acabou de falar, um anjo sumiu, ficou tudo por isso mesmo. Imaginou? Como é que a gente ia dar conta disso? Então é preciso que a gente não tenha medo. O Espírito Santo é o nosso companheiro, é aquele que quer trabalhar na nossa vida, é aquele que quer fazer morada em nós, é aquele que quer nos fazer viver essa vida completamente diferente, que é uma vida voltada para o Senhor, vivendo no amor com Ele e com os irmãos. Isso não tem preço. Será que você tem coragem? Fala bem, assim, qual garantia? Isso é extraordinário, o dia que tivermos coragem de fazer isso. Imagina, eu fico pensando que a outra imagem do Espírito Santo é a nuvem, né? Então lá no Antigo Testamento, vocês imaginam, o povo lá no deserto, tinha uma nuvem, tinha a presença de uma nuvem. Para os israelitas era dia, ele iluminava. E para os egípcios era escuridão, eles não conseguiam andar. Olha que coisa extraordinária. Foi levando o povo na proteção. Quando Maria disse sim, a sombra, a nuvem do Espírito ficou sobre ela. Quando Jesus estava lá na transfiguração, não teve uma nuvem que envolveu e falou: este é meu filho, escutai-o. Então, a nuvem é sempre nas tendas, quando Moisés, Deus ia falar com Moisés, a nuvem não descia lá na tenda. Isso é extraordinário, gente. Está lá registrado, acho que a gente não percebe. Quando João Batista foi batizar Jesus, o que ele escutou? Aquele ao quem você vir a pomba pousando, é ele que vai batizar com o Espírito. E ele vê a pomba pousando em Jesus. Essas são as imagens que a hora que vocês lerem na Bíblia, vocês vão falar: opa, aqui está falando do Espírito Santo. Falou do fogo, falou da água, falou do selo, falou do penhor, que é o nosso. Quanto custamos? O Espírito Santo nos foi dado de graça. Porque se o Espírito Santo não existisse na nossa vida depois que Jesus morreu, Jesus ia ficar como uma figura do passado. A palavra de Deus ia estar morta. É o Espírito Santo que atualiza isso e fala: isso é para mim hoje. Quando ele fala: dar-vos-ei um coração novo, é hoje que está me dando um coração novo. É hoje. Porque quando o Espírito Santo está presente, a palavra de Deus se cumpre que dia? Agora. E Jesus passa a ser algo presente. Espírito Santo é a terceira pessoa, não é ideia, hein? Não é energia, é pessoa que está em nós. É porque é muito mistério, mas é extraordinário a gente poder ser habitado, poder ser conduzido, poder ser iluminado. Se conhecêssemos, quando Jesus fala com a samaritana: se conhecesseis o dom de Deus. Quem é o dom de Deus? O Espírito Santo. Você que me pediria: me dá dessa água, que eu nunca mais vou ter sede. Me dá essa água que eu nunca mais vou ter sede. Mas a gente não conhece. E aí a gente vive se saciando com, igual foi o filho pródigo, com as lavagens do mundo. E Deus com tanto banquete para nós. É preciso que a gente peça ao Espírito Santo: quebre em mim uma raiz tão má, que é a raiz de todos os meus pecados. Qual que ela chama? Qual que é a raiz que gera todos os pecados dentro de nós? Sabe qual é? O egoísmo. É a raiz de todo mal. Então, eu sair de mim, parar de viver para mim e viver para Jesus, é uma quebra que só o Espírito Santo pode fazer. Porque senão eu vou falar: mas eu quero. Não interessa se ele não quer, eu quero. Não é assim que a gente faz? E se Deus não me dá aquilo que eu quero, eu fico de mal. Porque a gente não conhece esse amor. Fala: mas por que ele não me deu isso? Fala: menino, de alguma coisa ele te livrou. Pode ter certeza. O dia que conhecemos esse amor. O dia que conhecemos o quanto ele se encanta por cada um de nós, o quanto que ele tem saudade da nossa relação com ele, o quanto que a gente precisa de pedir a ele: me dê um coração novo. Quebre em mim aquilo que não está bom. Me ajuda, que de verdade eu quero fazer uma vida nova,
um coração novo. E a base da minha vida eu quero que seja amor. Amor a Deus e amor aos irmãos. Isso não tem preço. É um desafio? É. Viver a vida no amor é um desafio. Mas aprendam, queiram viver. Essa é a marca nossa de ser cristão. Como é que seremos reconhecidos? O que Jesus falou? Pela forma como vocês se amarem, vocês serão reconhecidos. Ok? Há uns anos atrás, uma beata que se chama Helena Guerra, alguém já ouviu falar nela? Cada dia eu trago um nome novo para vocês, né? Conhecer não, né? Ouviu falar em beata? Já? A Helena Guerra, o Helena dela não é escrito com H, é escrito com E. Foi uma mística na Itália, se não me engano em Roma. Ela teve uma revelação tão particular do Espírito Santo. Ele conversou tão pouco com ela, que depois dessa revelação ela foi aonde? Ao Papa. E foi contar para o Papa o que o Espírito Santo contou. Depois dessa conversa, o Papa escreveu 3 encíclicas do Espírito Santo. O assunto foi raso, né? 3 encíclicas. Vocês imaginam o que foi isso? Então, depois vocês entram, vocês vão ver a vida dela, mas Helena com E, não é com H. E com isso nós ganhamos o terço para rezar. Como é que se reza o terço do Espírito Santo? Pedindo 7 dons. Então hoje eu queria rezar com vocês o terço do Espírito Santo. Na verdade, se vocês procurarem no Pocket Terço ou no meu aplicativo que é o Evangelize, vocês vão encontrar como Rosário do Espírito Santo, mas na verdade é terço. Ele tem 7 mistérios, que tem 7 contas, que são 7 dons. É um terço curto, um terço rápido, mas é extraordinário você poder pedir todos os dias os 7 dons, que a gente esquece de pedir inteligência, pedir sabedoria, pedir ciência, pedir todos os dons do Espírito Santo. Então hoje eu queria terminar com a gente rezando o terço do Espírito Santo, o rosário do Espírito Santo, para ensinar vocês. Porque como eu aprendi isso, como eu descobri essa Helena Guerra, fiquei encantada com ela, eu falei, eu vou levar para eles, e a Paty fez a delicadeza de pedir para colocar para nós no telão, não foi, Paty? Esse aqui não é o do Espírito Santo, não, esse aqui é mas que também são 7 mistérios, que é o das lágrimas de Nossa Senhora, né? Que é 7 mistérios, 7 contas, mas que vocês possam aprender a rezar, né? O Paty é o mesmo do Pocket Terço? Para poder acompanhar daqui do Pocket Terço? Posso? Eu subi com o celular só para isso. Então, se vocês baixarem, vocês vão conseguir ter isso todos os dias. Tem coisas que a gente precisa aprender na vida. E as coisas boas eu gosto de trazer para vocês, para que vocês aprendam e passem isso, né? Então, vamos começar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó adorável Espírito de Deus, que fostes comunicada a beata Helena com a abundância dos teus dons, e lhe confiou a mensagem do perene renovar-se de seu Pentecostes, pela docilidade e fidelidade à missão a ela confiada, te pedimos de torná-la ainda hoje testemunha do teu amor, no escutar a nossa oração. Então lembre que agora é o momento de você colocar a sua intenção. Lembre que o Espírito Santo, ele renova todas as coisas. Em nós ele renova o seu cansaço, renova o seu ânimo, renova a sua força, renova o seu amor. Ele é capaz de nos renovar. Peça a graça que você está precisando nesse momento. Reaviva, ó Deus Consolador, a nossa fé e a nossa esperança, a fim de que possamos caminhar com serena coragem rumo ao encontro definitivo. Amém. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro mistério. Vem, ó Espírito de sabedoria, desapega-nos das coisas da terra e infunde em nós o amor e o gosto pelas coisas do céu. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Segundo mistério, vem, ó Espírito de inteligência, ilumina nossa mente com a luz da tua eterna verdade e a enriquece de santos pensamentos. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Terceiro mistério, vem, ó Espírito do conselho, faz-nos dóceis às tuas inspirações. E isso é uma coisa que a gente precisa pedir, porque o Espírito Santo fala, você fala, não vou fazer. Faz-nos dóceis às tuas inspirações e guia-nos na via da salvação. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Quarto mistério, vem, ó Espírito de fortaleza, e dá-nos a força, constância, misericórdia, de reza hoje pula um mês, constância e vitória nas batalhas contra os nossos inimigos espirituais. Lembra daquilo que São Paulo falou, a nossa guerra não é contra alguém de carne, é contra aquilo que a gente não vê, contra as potestades, contra quanto inimigo, quando a gente vai rezar que fica nos perturbando, vamos pedir a Ele, nos dê constância e vitória nas batalhas contra os nossos inimigos espirituais. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Quinto mistério, vem, ó Espírito de ciência, e seja o mestre de nossas almas, e ajuda-nos a colocar em prática os seus ensinamentos. Colocarei em vocês um coração novo, darei a vocês a minha lei, para que vocês possam vivê-la. Então nos ajude, Espírito Santo de Deus, a colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus, manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo,
Santo, no nome de Jesus. Manda o teu Espírito para renovar o mundo. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. Sexto mistério. Vem, ó Espírito de piedade, vem habitar nos nossos corações, para possuir e santificar todos os nossos afetos. Todos os nossos amores têm que ter por primeiro o amor a Deus. É a partir do amor a Deus que eu amo o outro, mas a partir do amor dele. Ninguém pode estar acima dele. Amar a Deus sobre todas As coisas. não é fácil viver isso. Nenhum disso aqui é fácil. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo de Deus. Pai Santo, no nome de Jesus. Manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus. Manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus. Manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus. Manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus. Manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus. Manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus. Manda o teu Espírito para renovar o mundo. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. sétimo e último mistério. Vem, ó Espírito do temor de Deus, reina sobre a nossa vontade e faz que sejamos sempre dispostos a sofrer todos os males antes que pecar. Que a gente sempre pense que alguma coisa que a gente for fazer, se puder, se aquilo for magoar o coração de Jesus, que a gente não faça. Ele não merece nenhum sofrimento da nossa parte. Ele já viveu muita coisa por nós. Pedir a Ele esse santo temor. Pai Santo, no nome de Jesus. Manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus. Manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus. Manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus. Manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus. Manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus. Manda o teu Espírito para renovar o mundo. Pai Santo, no nome de Jesus. Manda o teu Espírito para renovar o mundo. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, Rogai por nós. ó Puríssima Virgem Maria, que em tua Imaculada Conceição foste constituída pelo Espírito Santo em tabernáculo eleito da divindade, rogai por nós. Para que o Paráclito venha logo a renovar a face da terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Puríssima Virgem Maria, que no mistério da encarnação foste constituída verdadeiramente Mãe de Deus, rogai por nós. Para que o Paráclito venha logo a renovar a face da terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Puríssima Virgem Maria, que perseverando em oração no cenáculo com os apóstolos, foste abundantemente inflamada pelo Espírito Santo, rogai por nós. Para que o Paráclito venha logo a renovar a face da terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Venha sobre nós o teu Espírito, Senhor. Transforme-nos interiormente com seus dons. Criai em nós um novo coração, para que possamos agradar-te e conformar-nos à tua santa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Por intercessão da beata Helena Guerra, ó adorável Espírito de Deus, que te comunicastes com a beata Helena Guerra, com a abundância dos teus dons, confiaste-lhe a mensagem da eterna renovação do teu Pentecostes, pela suavidade e fidelidade à missão a ela atribuída,
suplicamos-te de torná-la ainda hoje testemunha do teu amor na defesa da nossa oração para as nossas intenções. Reacende, ó Deus Consolador, a nossa fé e a nossa esperança, para que possamos caminhar com coragem até o encontro definitivo. Amém. Amém. Não é lindo? Alguém de vocês conhecia? Não? Que bom que um tanto de gente passou a conhecer e vai poder rezar esse texto todo dia, né? E que Nossa Senhora, que é nossa mãe, que foi a esposa fidelíssima do Espírito Santo, interceda por nós. Ela, como nossa mãe, interceda para que cada um de nós possa estar repleto do Espírito Santo, para que Ele nos ajude a viver a vida de acordo com o que Deus sonhou para cada um de nós. Que a gente não faça que o fogo que foi aceso de Deus em nós, essa chama seja apagada. Que ninguém possa apagar essa chama de Deus em nós, esse desejo, esse amor, essa vontade de viver somente para agradar o Senhor nosso Deus. Que assim seja.